Salve galera, beleza? Aqui quem vos fala é o professor Alan. E nessa sequência de vídeos que eu tô postando, hoje eu vou postar um vídeo de química, tá? Um vídeo muito conceitual, tá bom? Uma temática muito conceitual, mas importante, tá? Primeiro, o tema da aula é geometria molecular. Primeiro, quando a gente fala em geometria, a gente tem que entender que geometria dá sensação de formas. Então, como assim forma molecular? Seguinte, a partir do momento que os átomos se ligam, tá? Eles precisam ter uma afinidade química, tá? Só que essa afinidade química faz com que as moléculas, né, quando formam as moléculas, tenham uma torção. Por quê? Nem todos os átomos são iguais, né? Os átomos eles podem possuir forças diferentes. E essas forças são chamadas de eletronegatividade. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: na formação das moléculas, quando os átomos se juntam, eu tenho que ter duas vertentes aí. A primeira, os átomos precisam se ligar. Quando eles se ligam, isso só vai acontecer devido a uma afinidade química, que no caso aqui, essa afinidade química normalmente ocorre por uma ligação covalente, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a partir do momento que eu ligo, eu posso ter forças diferentes. Eu posso ter um átomo que puxa a molécula para cima, que arrasta o outro para o lado. Então eu tenho diferença de força, que é a diferença de eletronegatividade. Então quando eu tenho afinidade química mais eletronegatividade, eu tenho uma geometria que os átomos podem formar, que nós damos o nome de geometria molecular, tá bom? Muito bem, geometria molecular, se a gente estudar fielmente, existem umas 11 formas, tá? Mas, no conceito geral, existem 5 geometrias básicas que o aluno, por exemplo, no ensino médio, precisa saber, tá? Essas geometrias são a linear, a angular, a trigonal, tem a piramidal e a tetraédrica, tá? São essas 5 aí básicas aí que a gente precisa saber, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar entender a diferença. Vou colocar aqui uns desenhinhos aqui e tentar fazer essa interação aí. Primeiro, a primeira geometria molecular, que é a mais básica de todas, é a geometria linear. O nome já diz, reto, linear, né? O que isso quer dizer? Primeiro, se eu tenho uma geometria linear, isso significa que eu não tenho diferença de forças. Porque se eu tenho diferença de força, eu tenho ângulos. Então a geometria linear, ela forma um ângulo de 180 graus. Nessa formação de 180 graus, isso pode ser explicado por quê? Porque os átomos têm forças iguais. Ah, professor, mas eu posso ter átomos com eletronegatividade diferente? Posso. Só que sempre vai ser 2 átomos envolvidos, até 3 nessa geometria. Então, por exemplo, se eu tenho um átomo mais forte que o outro, e é uma molécula biatômica, simplesmente vai arrastar. Por exemplo, gases H2, N2, são átomos iguais, então ninguém puxa ninguém, fica estável, formando um ângulo de 180 graus, tá? Se eu pegar uma molécula que tem um átomo diferente, por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, eu tenho hidrogênio e tenho cloro, que é muito eletronegativo. Simplesmente o cloro vai arrastar o hidrogênio, mas não vai formar ângulo nenhum, tá? Ah, professor, mas pode acontecer com 3 átomos? Pode. Por exemplo, o CO2, que é o gás carbônico, eu vou ter o carbono no meio e os 2 oxigênios. Os 2 oxigênios, eles são bem mais fortes que o hidrogênio, que o carbono. Mas pelo fato de eles estarem na ponta, um vai puxar de um lado, um vai puxar do outro, e aí como não vai ter diferença de forças, acaba formando essa molécula de 180 graus, tá bom? Então a geometria linear, ela tem um ângulo de 180 graus, e ela é a única, tá? Que tem aí uma igualdade de eletronegatividade, portanto, não formando ângulos, a não ser um ângulo de 180 graus, beleza? Primeira geometria. Segunda geometria, a geometria angular, né? Ou seja, já começa a formar aí uma diferença de ângulos, né? Nessa geometria acaba formando um ângulo de 104,5 graus, tá? Isso ocorre porque existe diferença de eletronegatividade. Nessa situação, o exemplo mais comum é a molécula de água, né? O oxigênio ele fica no meio e ele arrasta os 2 hidrogênios. Primeiro, por que o oxigênio é capaz de fazer isso? Na tabela periódica, existem os 3 elementos químicos mais eletronegativos de todos, que é o flúor, o oxigênio
e o nitrogênio, que é o grupo FON que a gente conhece, tá? E aí, a partir do momento que você tem esses átomos envolvidos, vai ter um arraste, né, de moléculas, porque eles são os mais fortes. E a molécula de água, ela tem o oxigênio, e tem o mais fraco, que é os hidrogênios. Então ela acaba puxando aí os dois átomos de hidrogênio, formando um ângulo de 104,5 graus, tá bom? Outra coisa importante, sempre na geometria angular, o átomo central, tá, que no caso é o oxigênio nessa situação, sempre vai ter 4 pares, né? Ou seja, vai ter 4 elétrons sobrando, ou 2 pares de elétron. Isso é importante salientar, beleza? Muito bem. A outra geometria que eu posso citar para vocês é a geometria trigonal, tá? Tem gente que chama de triangular também, trigonal. Geometria trigonal, ela pode acontecer com 4 átomos, tá? E detalhe, nessa geometria com 4 átomos, sempre o átomo central não sobra elétrons, tá? Não sobra elétrons. Então, se eu pegar, por exemplo, fluoreto de boro, tá? Eu posso ter aí os flúores ligados com boro e não sobra nenhum elétron no átomo central, tá bom? Então pode acontecer com 4 átomos e o átomo central não sobra elétrons, tá bom? Uma outra geometria é a geometria piramidal e ela ocorre também com 4 elétrons, tá? Desculpa, com 4 átomos diferentes, tá? Só que sempre no átomo central acaba formando a liberação de 2 elétrons, tá? O exemplo clássico é a molécula de amônia, que é o NH3. Tem um nitrogênio no meio e 3 hidrogênios ligantes. Só que esse nitrogênio vai ter um par de elétrons sobrando, tá bom? Essa é a característica. Então a diferença da geometria trigonal e piramidal é: trigonal, o átomo central não sobra elétrons, e a piramidal, o átomo central sobra um par de elétrons, vulgo 2 elétrons. E a última geometria, que é a tetraédrica, o nome já diz tetra, né? Vai ser 4 ligantes. E o exemplo mais clássico é a geometria que envolve moléculas de carbono, porque o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações simultâneas. Então, pelo fato dele fazer 4 ligações simultâneas, né, ele acaba formando uma disposição com átomo central e 4 ligantes, que aí caracteriza a geometria tetraédrica. Nesse caso, né, a gente sempre vai ter aí como exemplo moléculas que têm carbono, então CH4, né, toda a parte da química orgânica também e assim por diante. Detalhe, quase, ou pelo menos até onde eu sei, não sobra elétrons no átomo central, tá bom? Então é isso. Então, basicamente falando, né, de a curto prazo, né, fazendo uma revisão, então essas moléculas aí formam ângulos, por exemplo, a molécula linear, ela forma um ângulo de 180, tá? A angular forma um ângulo de 104,5 graus, tá bom? A trigonal, talvez eu não tenha falado, ela forma um ângulo de 120 graus, tá? A piramidal, ela forma um ângulo de 107 graus, tá? E a tetraédrica, ela varia bastante, tá? Varia bastante os ângulos, porque ela pode formar cadeias, tá? Então tem uma variação muito grande, tá bom? Mas é uma estimativa de 107 graus para mais ou para menos, tá bom? É isso, gente. É um conceito cheio de detalhes, né? Falei bastante, mas espero ter sido objetivo e agregar nessa temática de vídeos. Então, hoje eu falei de geometria molecular, num formato diferente, não usei a lousa, né? Mas gosto muito de usar essa ferramenta, mas hoje eu optei em falar com vocês, tá bom? É isso, gente. Beijos, abraços, fiquem na paz. Tamo junto. Tchau. Au!